dia. Chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah. São 7h05. Bom dia pra você ligadinho com a gente aqui na Estação do Som 99 FM, o programa Café com Esperança nessa manhã de sabadão. É muito bom ter você comigo por aqui, é claro, até às 8 da manhã, programa Café com Esperança. Olha, a partir desse momento nós vamos bater aquele papo muito especial com a nossa querida missionária Cristina, fundadora do projeto Ainda Resta Esperança. E se durante o bate-papo surgir alguma pergunta, se você quiser falar algo, né, porque o assunto de hoje com certeza vai repercutir muito, você pode estar mandando mensagem, mandando a sua pergunta para o 99998-3199. 99998-3199. Você manda a sua mensagem de texto e vai interagindo com a gente aqui na nossa programação. 7h06. Missionária Cristina, bom dia! Bom dia! É um prazer receber você aqui, viu? Obrigada, João Batista. Com esse sorrisão aí, todo estridente, né? Um sorrisão, nós estamos acompanhando. E você que depois for acompanhar pelo canal Palavra de Esperança, você vai ver o sorrisão que essa moça tá aqui no estúdio, tá bom? O prazer é todo meu e eu já quero agradecer já, tá? Pelo espaço cedido para eu estar aqui hoje contando um pouquinho sobre esse projeto tão importante. Que bacana. Gente, olha que interessante. Eu quero já aproveitar esse gancho aqui. A missionária, ela é ouvinte do programa. E ela estava ouvindo o programa e mandou a mensagem dizendo, olha, eu tenho um projeto assim, mandou todo escrito, todo o formato, tudo direitinho lá, contando um pouquinho da sua história, da sua vida. E eu achei aquilo muito bonito, a atitude dela de querer se colocar à disposição para ajudar. Então, aí eu falei, não, você está convidada, marcamos a data, e essa data chegou. E eu quero dizer isso para você que está aí me ouvindo. Talvez a sua história, aquilo que você faz, ou aquilo que você viveu, pode somar com as pessoas, pode ajudar. O intuito do Café com Esperança é exatamente esse. É a primeira vez que eu estou vendo ela, eu não a conhecia. E já quero dizer para ela, sinta-se em casa, vai ser uma conversa de amigos mesmo, porque o intuito é esse, sabe? Para que você que está aí do outro lado possa entender que isso aqui, o projeto em si, o trabalho em si do Café com Esperança, é abrir espaço para que as pessoas possam trazer algo bom que vá somar com a vida do outro que está do outro lado nos acompanhando. Deixa eu virar aqui para ficar olhando bem de frente para você, porque fica melhor assim. Senhora, qual que é o projeto? Qual que é o nome do projeto? E depois nós vamos dizer de onde veio essa iniciativa sua. Fique à vontade para contar para os ouvintes um pouquinho sobre o projeto Ainda Resta Esperança. Bom. O projeto Ainda Resta Esperança, ele é um projeto que tem o objetivo de prevenir o suicídio. Levar informações, esclarecimentos acerca do assunto saúde mental. Então, o projeto tem esse objetivo. Ele foi iniciado em maio desse ano, em maio de 2023. Nós demos início com uma corrente de oração. A gente deu início com uma corrente de oração a favor da vida dos jovens. Não só dos jovens, de todos, mas principalmente, né, o público jovem. E essa corrente de oração, ela acontece todas as segundas-feiras, às 21 horas. Acontece pelo perfil @Ainda Resta Esperança, pelo Instagram, através de uma live, né? E a corrente de oração não é uma live que fica gravada e postada no perfil, né? Então você vai participar, ela é ao vivo ali, encerrou, acabou. É uma oração, é um tempo curto de live, do momento que abre a live e faz a oração e finaliza, dá aproximadamente uns 15 minutos no máximo. Porque a ideia era justamente essa, ser algo mais simples e prático, para que as pessoas, né, no meio dessa correria da vida, pudessem conseguir acompanhar e nos ajudar, fortalecer essa corrente. Porque isso é muito importante, porque quando nos unimos com um só propósito, né, com o mesmo objetivo ali, com a mesma intenção, a gente sabe que isso se intensifica de uma maneira que a gente não consegue ter nem noção. Com certeza. Tenta falar um pouquinho mais perto, só para melhorar a questão da altura aqui.
Ok, mas o projeto, então, ele nasce com esse intuito de, primeiro, no momento, no sentido espiritual, no sentido da oração, mas aí ele vai crescendo. Mas antes de falar desse crescimento do projeto, claro que teve uma fonte motivadora, teve algo que falou assim, olha, eu preciso criar esse projeto. E o que foi que aconteceu para que você tomasse essa decisão de criar esse projeto para que ele pudesse ajudar outras pessoas? Então, eu tenho 3 filhos, né? E em janeiro desse ano, o meu filho mais novo, o Igor, estava com 20 anos, ele se suicidou. Ele tirou a própria vida. E o que acontece? As mortes, sempre por suicídio, sempre mexeram muito comigo. E eu nunca entendi o porquê. E eu acredito que Deus tem um propósito na nossa vida. Talvez não, né? Não foi da melhor forma que eu descobri, talvez um dos propósitos de Deus para minha vida. Mas naquele momento eu compreendi. E isso fez sentido para mim. O porquê me incomodava tanto. Sabe? O porquê aquela causa de morte mexia tanto comigo. E podia ser por, tipo assim, pessoas desconhecidas. Eu ouvi falar que a morte foi por suicídio. E depois que o meu filho, né, tirou a própria vida, eu não tenho explicação. Eu só confio e acredito. Eu fui tomada de uma força, assim, ela é inexplicável. Ela é sobrenatural. Se eu explicar, ninguém vai compreender. E eu não tenho nem como e nem palavras para explicar essa força que me mantém. Porque, na verdade, em janeiro desse ano, tinha aproximadamente 1 ano e meio que eu tinha perdido a minha irmã. Foi a minha primeira perda, né, de pessoa mais próxima. Então, assim, eu estava num estado muito ruim ainda, de luto, de sofrimento. Então, assim, no entanto, as minhas amigas ficaram muito preocupadas, porque elas pensaram, não, agora acabou. Porque eu não tinha nem me reerguido daquela perda, né? E aí eu perco o meu filho mais novo, jovem, com a vida toda pela frente, um rapaz alegre, simpático, talvez saindo, né, de mim, que sou mãe, as pessoas vão falar assim, mas ela é mãe. Não, não é. Não é, e isso foi comprovado após a morte dele. Ele realmente, ele foi aquela pessoa que marcava na vida das pessoas. Uma pessoa, assim, extremamente simpática, comunicativa e que chegava e marcava a vida das pessoas. Então, ele realmente, ele é uma pessoa muito amada. Era não, ele é uma pessoa muito amada. Porque, né, a gente continua amando, né? Amando a pessoa dele, a pessoa que ele foi, as marcas que ele deixou na vida de cada um. Pelo que você me disse, ele não era um jovem que tocava nesse assunto, que tinha sinais que poderia fazer algo desse tipo. Não, sinais nenhum, nunca. Ele com 20 anos, nunca. Em novembro de 2022, ele tirou um amigo da corda. Ele pulou o muro da casa dele, arrombou a porta e tirou o amigo dele da corda. Então, assim, ele ficou, assim, super arrasado, falou, sabe, chamou a atenção desse amigo dele e falou pra ele, não faz isso não, tal, e falou muita coisa. Porque, na verdade, realmente, ele não tinha intenção nenhuma. Isso prova. Ele teve uma base muito boa na questão de espiritualização, porque, né, eu me preocupei com isso, então os meus filhos tiveram essa base. Então ele não foi um filho criado, sabe, deixado de nenhum dos lados da vida dele, sabe? Então, tudo que esteve ao meu alcance, eu fiz por todos os 3. E eu acredito que isso também é uma coisa que fez diferença em minha vida após a morte dele. Porque, na verdade, apesar de toda dor e toda tristeza, eu tenho aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz tudo
da melhor forma possível que eu pude para o meu filho. É um assunto que sempre quando a gente toca nele, não é fácil. Eu sei que muitos ouvintes, ao ouvir esse assunto, de alguma forma é um assunto que ele dói. Porque qual família talvez nunca tenha vivido algo desse tipo? E a gente tocar nesse assunto, o intuito aqui, queridos ouvintes, é um alerta para nós estarmos mais atentos às pessoas, aos sinais que as pessoas dão, aquilo que elas falam. E como a gente dizia aqui antes de começar o programa, Cionária, a questão de quando as pessoas começarem com essas palavras, quem está próximo ter a atitude e rápida, não é verdade? Sim, esse é um dos objetivos do projeto Ainda Resta Esperança. Logo após o início da corrente de oração, aí começamos a realizar lives no perfil, lives com profissionais da área da saúde mental, justamente com esse objetivo de levar esse esclarecimento e essas informações, porque hoje em dia ainda existe muito preconceito, muitos Verdade. tabus, sabe, que cercam a saúde mental. Então, a gente viu a importância de levar essa informação e esse esclarecimento de que não é uma coisa, não é o fim do mundo, não é ruim, e que ela realmente existe. A saúde mental, ela existe e precisamos cuidar dela. Porque até um certo tempo, quando eu ouvia falar dessa questão do suicídio, uma frase que eu ouvia muito e ainda as pessoas dizem, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, fez isso porque falta Deus, porque não tem fé. Gente, cuidado, existem coisas aí que vão muito além até mesmo que diz respeito à fé de cada pessoa. Como a Cionária já começou a tocar no assunto que é próprio do trabalho, do projeto, saúde mental. É o mesmo caso da depressão. A pessoa deprime porque está faltando Deus. Cuidado com isso. Isso é muito sério. E olha que quem está falando com vocês é uma pessoa que eu acredito que eu tenho fé. E eu sei muito bem diferenciar quando é uma questão espiritual, quando é algo no sentido de mental, psicológico, emocional. Porque o nosso ser é formado de tudo isso. Não tem como separar. Então, às vezes, se uma parte dessa engrenagem não funciona bem, o resto vai cair. E aí quando a Cionária vem falar para nós, olha, começamos com a corrente de oração. A gente olhava naquele sentido, só que nós fomos percebendo que precisava de algo mais. Somando a isso, somando a questão da fé, somando, porque é uma coisa ajudando a outra. E aí é que a força é muito maior. Então vocês começaram a fazer as lives e até presencial também com profissionais, não é isso? Nós demos início essa semana. Dia 14. Essa semana, dia 14, Fui convidado, mas eu já tinha compromisso. Sim. Mas em outra oportunidade eu irei, prometo. Por favor, Irei, te sim. aguardamos. Isso que aconteceu. Depois das lives, a gente ainda foi percebendo, a necessidade de ampliar esse projeto. Nem todas as pessoas têm redes sociais, nem todas as pessoas têm muita, facilidade, afinidade, Não com a gosta, tela ali, com a às vezes não internet. gosta, Às né? vezes não gosta, exatamente. E nesse momento, o que eu fiz? Eu convidei algumas pessoas, pessoas que eu admiro, que eu gosto muito do meu convívio, pessoas queridas, e fiz convite. Vamos, porque sozinha não fazemos nada, gente. Não fazemos nada sozinho nesse mundo. Não estamos sozinhos e não é à toa. Então, reunimos um grupo e começamos. Nos reunimos, conversamos. O objetivo é esse, o intuito é esse, a ideia é essa. E foi assim que a gente deu início, Corre daqui, corre dali, organiza uma coisa e outra. E já estamos colocando em prática as ideias. Então, no domingo passado, no dia 10, a gente realizou o nosso primeiro bazar beneficente em prol do projeto. Nessa quinta-feira, realizamos a nossa primeira roda de conversa com o psiquiatra Rafael Menezes. E como foi lá? Foi ótimo. Foi bom? Foi maravilhoso. Você, talvez, se a pessoa não estiver muito aberta ou não estiver preparada, ela não vai conseguir
sentir e perceber, sabe, o quão maravilhoso foi aquele encontro na quinta-feira. Nós tivemos um pequeno contratempo e atrasamos. E a gente, tipo assim, tudo, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Gente, no final, depois de muito tempo de espera, a grande maioria ficou, teve paciência e esperou. E foi simplesmente perfeito. Todos saíram de lá muito felizes e satisfeitos e com um sorriso no rosto. E sabe, parece com aquela... revigorados, sabe? Então aquilo ali é muito gratificante. Muito gratificante. Doutor Rafael, Ele é psiquiatra. Psiquiatra. Então, muitas pessoas podem pensar assim, gente, mas o número de suicídio é muito grande. Esse projeto de vocês não vai mudar nada. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, eu não vou fazer isso, porque não vai mudar. Né? Exatamente. Gente, mas não funciona dessa maneira. Eu tenho que olhar o que está no meu alcance e o que eu posso fazer para contribuir. Então, se é uma causa tão importante para mim, independente das críticas, independente do que os outros pensam, se vai surtir efeito ou não, eu confio nesse resultado. Até porque se você contribuir com a vida de uma pessoa, você já fez algo grandioso. Exatamente. É isso que eu penso. Se eu contribuir com a vida de uma pessoa, gente, isso já vai me encher. Sabe? Assim, me encher de muita gratidão e de amor e de felicidade. Se eu puder evitar que uma mãe, um pai, um irmão, um filho sinta essa dor. Você viveu, por exemplo. Exatamente. Já vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Essa questão do altruísmo, né, gente? De olhar para o outro, às vezes até esquecer um pouco a sua dor, porque quando você vem aqui, né, partilhar algo tão difícil que você viveu, eu sempre falo, quando a gente toca no assunto de que a gente perdeu alguém, a dor vem à tona de novo, né? Sim. E o ato de você fazer isso, contar para as pessoas, olha, gente, vocês viram aqui no início, quando eu abri a entrevista, que a primeira coisa que eu repartilhei foi do sorriso dela. Né? E não tem nenhum ano que você teve essa triste realidade dentro da sua vida, dentro da sua família. E pegar essa dor, é o que nós falávamos há poucos dias com a Dora, né? Fundadora do projeto do Anjos da Vida, né? Junto com o João. E eu conversava com ela, é o mesmo que você viveu. Você pegou sua dor e transformou ela em amor. Pegou a sua dor e conseguiu... Começou em maio o projeto, em maio. Então o projeto é muito recente e nada, né, gente? Nada desse formato começa grande, né? Começa com um sonho, de repente várias pessoas começam a colocar em prática e a coisa começa a acontecer e ela começa pequena, vai crescendo e vai chegando em pessoas. Aí tem um espaço aqui na rádio, tem um espaço em tal lugar e vão falar do assunto e quebrar alguns tabus, porque tem hora que você que está aí nos ouvindo, ao invés de ficar guardando tudo, procura ajuda, procura falar com alguém, procura um profissional, porque sozinho tem situação que é pesada demais, não é? Muito, muito pesada. Isso que você falou, João Batista, é muito interessante, porque as pessoas que me conhecem mesmo, assim, há muito tempo, me conhecem de perto, parece impossível, mas eu sou uma pessoa que eu nem vou falar que tenho mais, tinha muita dificuldade de falar em público, de aparecer. E hoje eu fico olhando assim, eu não acredito. Eu falo que em quase 11 meses eu vivi 10 anos. Eu olho para trás e falo, quem é essa pessoa? Um projeto que começou em maio. Eu nem sou muito adepta a redes sociais, que eu não tenho muita paciência, não gosto, né? Sou tímida, não gosto de aparecer. Aí, de repente, eu tô abrindo live e realizando oração. Aí, eu tô abrindo live, tô conversando com um profissional, nesse formato mesmo de bate-papo, né? Para que fique o mais informal possível e interessante o assunto, para que chame atenção. Em setembro, né? Setembro Amarelo, eu estive na televisão, falando sobre o projeto, contando a minha história. Então, assim, hoje
eu participei de um evento e falei para as pessoas que estavam lá, eu olho e nem acredito que sou eu. Então, por isso, eu confio tanto nesse projeto e eu acredito que eu realmente estou no caminho certo. E não é uma questão de vaidade, de aparecer e a minha imagem aparecer. Mas eu fico assim, feliz e grata de estar vendo que o projeto realmente, em pouco tempo, ele está chegando assim a muitas pessoas. Ele está crescendo numa proporção que a gente nem sonhava. Eu nem imaginava. Eu não tinha nada disso em mente. Vamos iniciar uma corrente de oração. Ponto. Era simplesmente isso. Mas quando você se propõe a algo e se você se disponibilizar de coração, de mente aberta e se propor ali inteiramente, é incrível o que pode acontecer. Com certeza. É incrível. Não tenha dúvida disso. É o ato de se colocar à disposição. Portas vão abrindo de um jeito que você fala assim, mas eu não tinha essa oportunidade, não tinha. Claro, você não pode ficar de braços cruzados. Se você fica lá na sua casa me ouvir, nossa, podia tanto ir lá no João, bater um papo lá no 99, Sim. mas não me ligasse, eu não tenho bola de cristal para adivinhar que você queria vir cá. Exatamente. Aí você vai fazer o quê? Vou mandar uma mensagem, vou apresentar o projeto e vou colocar minha cara a tapa. Eu vou lá falar desse assunto que muita gente não tem coragem de falar e as portas, desde a hora que você mandou mensagem, eu falei, o quê? Vai ser um prazer receber você aqui. Por quê? Porque o intuito de tudo isso é somar com a vida das pessoas, é ajudar. Hoje o projeto, então, vocês continuam com esses trabalhos, mas você já começou a questão presencial. Isso vai crescer, com certeza. Se Deus quiser. Mas as pessoas que querem, por exemplo, conversar sobre o assunto, elas têm um contato direto com você através das redes sociais? Tem algum número que elas podem? Por que eu já estou contando isso aqui? Tá longe, nossa entrevista está acabando, não, viu, gente? Mas é porque eu quero que as pessoas compreendam, e depois a gente vai falar isso de novo. Como que elas podem conversar com você, simplesmente para que você ouça, que talvez a pessoa não quer nem que você fala. Ela quer ser ouvida. E aí, como elas podem ter esse contato com você hoje? Elas conseguem pelas redes sociais, né? A gente tem a página no Instagram, tem a página no Facebook e através do meu telefone também. Se a pessoa me mandar mensagem no direct, eu passo o telefone na hora, sem problema nenhum. As meninas que estão junto comigo nesse projeto têm autorização para passarem o meu número na divulgação dos eventos, né? Normalmente sempre é o meu número de telefone, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né? No Instagram tá como? No Instagram tá @ainda resta esperança. Ainda resta esperança. Então, Isso. pessoal, ó, entra lá, eu tive lá essa semana, eu vi um monte de postagem, muita coisa interessante. Eu vi que você posta muita coisa que você fala, isso aqui dá pra colocar na página, né? Exatamente. Eu acompanhei, eu vi muita coisa interessante mesmo. E sobre portas se abrirem, olha como é interessante. Muito corrido pra mim, eu não tenho muita, habilidade com rede social. E há 15 dias? Não, menos, acho que uns 10 dias. Aí uma pessoa conhecida minha, uma pessoa muito querida, ela já estava com, a ideia. Eu vou convidar essa pessoa para fazer parte do projeto. Porque eu começo assim, bem discreto, para pessoa não assustar, né? Você poderia ajudar a gente na divulgação? Eu sei o que é essa estratégia. Exatamente. Você poderia ajudar a gente na divulgação? Aí eu posto, te marco e você reposta. Só isso. Mas você começa assim, né? Para não assustar. E aí ela me mandou mensagem se oferecendo. Olha que bacana. Para tomar conta da página do projeto. Então, assim, gente, são pequenas coisas que acho que as pessoas não têm noção do quanto faz diferença. Então, assim, a página ganhou outra cara. Por quê?
assim, a gente faz um pouquinho de tudo. Mas quando você tem habilidade numa coisa, o que era extremamente difícil pra mim, é uma coisa simples. Ela faz lá o que o Thiago faz por mim aqui, ó, gravando. Exatamente. Toda manhã de sábado, falei pra ele, é sábado de manhã, você já não dorme mais. Exatamente. E uma doação plena de vida, sabe? Isso que eu acho bonito. Não cobra nada por isso, não vem com má vontade, tá aí com amor, com disposição. Isso, e é por isso que fica tão bonito. Exatamente. Por isso que Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque é realmente esse sentimento de amor que a pessoa coloca quando ela se dispõe, né, a oferecer qualquer tipo de trabalho voluntário ali, aquilo ali faz a diferença. Muita diferença. As pessoas que estão nos ouvindo nesse momento talvez falem assim, eu sempre tive vontade de ajudar a algo assim, mas eu nunca tive a iniciativa, eu não sabia. Podem procurar você para falar assim, eu quero fazer parte? Claro! Por favor! Que pergunta óbvia essa minha, não né? Não é? A resposta é óbvia. Claro, qualquer pessoa que queira contribuir de alguma forma, que possa agregar esse projeto, gente, o projeto está aberto. Esse projeto, ele não é um projeto da acionária, gente. Ele é um projeto da sociedade. Nós precisamos nos unir Gente, a gente precisa lutar, porque isso é muito sério, muito sério. A gente percebe a dificuldade das pessoas em pedir ajuda, em admitir que precisam de ajuda, porque hoje em dia é uma cobrança muito grande. Verdade. Todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que viver bem, eu não posso ficar triste, eu não posso chorar. Então, a cobrança hoje em dia é muito grande e automaticamente, né? E ali, ó, do lado, tem a cobrança da pressão social automaticamente. E aquilo adoece as pessoas. E as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, porque vão ser rotuladas. Fraca, mole, como é que é? A juventude Nutella, que chora por tudo, que é muito sensível. Então, isso é muito difícil. No mês passado, se eu não me engano, eu fui falar com os adolescentes lá no Colégio Adelaide Maciel. Jovens entre 12 e 15 anos. Eu comecei a falar sobre o projeto para eles. Eu nem tinha falado nada da minha experiência. Então, você via os meninos chorarem. Sério? Chorarem. Até porque é um projeto seu também atender as escolas, né? Sim. Escolas e onde for preciso, empresas. Exatamente. Pessoal que precisar de um assunto, abordar esse assunto. Exatamente, o nosso objetivo é esse. É levar esse esclarecimento onde nós conseguirmos, não é nem onde é necessário. Porque hoje eu acredito, João Batista, que saúde mental, todos precisam de conhecimento e esclarecimento. Ou para você cuidar da sua, se curar, ou para você manter a sua saúde mental bem. Então, isso é muito importante. Então, a gente quer quebrar esses preconceitos, esses tabus que envolvem psiquiatra, psicólogos. Eu não tô doido. Mas eu vou sentar ali e vou falar a minha vida falar o quê para uma pessoa que eu nem conheço. É. Então, assim, gente, simplesmente procurem ajuda. Ninguém está sozinho nessa vida. Olhe à sua volta. Procure reconhecer a sua rede de apoio. Porque temos. Que seja uma pessoa, a gente tem. Talvez não é um familiar, como você gostaria. Mas talvez é uma professora. Talvez é um amigo. É um colega. Um vizinho. É um vizinho, exatamente. Então, talvez até uma pessoa desconhecida que você encontra todos os dias no caminho do seu trabalho, no caminho da escola. Então, todo mundo tem alguém que você possa pedir ajuda. Então, não hesitem, gente. Não hesitem em pedir ajuda. Ninguém precisa passar por tanta dor, por tanta dificuldade, por tantos desafios sozinho nessa vida. Porque nós vivemos em sociedade. Nós não estamos aqui nessa vida para viver isolados, para sofrer sozinhos, para viver momentos de alegria sozinho. Nos momentos felizes você não quer sempre estar rodeado? Celebrar? Celebrar a alegria.
Então eu vou convidar fulano e ciclano e meus familiares. Por que que no momento da dor você se esconde, você se isola? Então a gente precisa ter essa consciência de que eu não preciso ser forte em todo momento. Ninguém é forte, gente, a todo momento. Somos seres humanos. Nós não conseguimos. Até as máquinas que são feitas de ferro, gente, estragam, desgastam. Imagina nós. Imagina a nossa mente. Imagina o nosso coração. Tem pessoas que já passaram por dores nessa vida que a gente não consegue nem imaginar. Nem imaginar. E não é porque uma pessoa viveu 50, 60, 70 anos da vida dela com muita dor, com muita dificuldade, e está ali firme, significa que eu também sou obrigada. Cada ser é único. Reconheça os seus limites. Reconheça as suas emoções. Aquelas emoções, o que causam em você? E esse é o papel do terapeuta. Ele te ajuda a identificar essas emoções, trabalhá-las e curá-las para que você fique bem. Então, isso é muito importante. E outra coisa que a gente acha muito importante, que o projeto foca muito nessa questão de informação e esclarecimento. Normalmente uma pessoa que está passando por, está num estágio assim, de depressão bem avançado, num nível muito alto, normalmente ela já não consegue assimilar muita coisa. Então, o que acontece? As pessoas à volta. Então, se a gente conseguir atingir, quem convive com uma pessoa que está passando, por um momento muito difícil, aquilo já ajuda. Porque, normalmente, a gente percebe que a família cansa. A família vai ficando esgotada. Realmente. E aí, isso é visível, né? É visível. E é sem julgamentos, gente. É sem julgamentos. Nós estamos pontuando, né? Pontuando. Dizendo, nós temos que olhar não só para a pessoa que está vivendo aquela Exatamente. crise, mas para quem está em volta. Quem está em volta. E aí, o que acontece? Ela vai ficando cansada, esgotada. E talvez as pessoas julgam. Por quê? Porque aquele familiar já não consegue dar aquele acolhimento, aquela atenção e aquela ajuda que aquela pessoa necessita. Mas muitas vezes não é por mal, é porque realmente aquela pessoa também já está chegando num estado assim, de esgotamento físico e mental. Porque não é fácil. Porque normalmente a gente ouve muito dos familiares e de pessoas que vivem à volta de pessoas que estão com depressão. Ai, mas eu tô cansada. Ai, mas ela só chora. Ai, mas ela não levanta da cama. Ela só reclama. Ela só fica fechada no quarto. E aí é onde entra aquelas frases que não ajudam em nada a pessoa que está, com depressão. Isso é falta de Deus. Vai para a igreja, vai rezar, vai para uma academia, levanta dessa cama, faz alguma coisa. Você tem isso, você tem aquilo, começa a pontuar o que a pessoa tem de bom na vida. Gente, ninguém quer estar deitado numa cama chorando o dia inteiro. Se a pessoa chegou naquele estado, gente, ela realmente precisa de muita ajuda. Ela está gritando socorro de forma silenciosa. Exatamente. E esse é o intuito. É fazer com que as pessoas adquiram esse esclarecimento e chegue a elas essas informações para que elas possam identificar esses pedidos de socorro silenciosos. Que a pessoa vai dando sinais nos comportamentos, nas atitudes, sem contar os que falam. Sem contar os que falam. Que foi, inclusive uma coisa que aconteceu na nossa roda de conversa na quinta-feira. Que eu falei pra vocês que foi, assim, maravilhoso. Porque, no final, uma pessoa pediu pra falar. E ela contou a história dela. E, assim, a experiência dela deixa a gente chocado. Então, o filho dela já tentou suicídio por 8 vezes. Ele foi até a casa dela uma vez e pediu autorização. Aí você pensa, uma mãe, Nossa, ouvir do filho: mãe, me dê autorização para eu tirar a minha própria vida. não é fácil. Não é fácil. Aí você pode dizer assim, mas é
é querendo chamar atenção. E vou dizer para você que está do outro lado, que seja, talvez faltou atenção, não é julgamento, mas talvez faltou. E se não tiver faltado, se tiver dado tudo que você tinha em prol dessa pessoa, dê mais ainda, ajuda mais ainda, porque depois pode ser tarde. É o que eu sempre digo, depois abraçar o caixão, gritar, espernear, eu tinha que ter feito mais, não adianta, aí já é tarde, né? Aí já é tarde. É muito pesado dizer isso? Dói em mim e em tantos. Já perdi pessoas, inclusive eu encontrei pessoas da família que tinham tirado a própria vida, fui eu que encontrei. E digo para você que é uma experiência triste. E tenho consciência plena que ninguém quer tirar a própria vida, quer tirar a dor que está dentro de si. Isso eu tenho consciência hoje, ouvindo até de profissionais que já ouvi essa expressão. Ninguém quer tirar a vida, quer tirar a dor. Só que eu digo e tenho certeza que a acionária vai reafirmar. Essa nunca foi a resposta e nunca será para aquilo que você sente dentro de você. Eu até vou além, aí eu já vou naquilo que eu acredito como fé. Se Deus concedeu a vida, só Ele tem a autoridade para tirar. Por isso que é tão sério esse assunto, ele mexe em feridas, ele mexe com aspectos difíceis de se abordar na sociedade de hoje, mas que se nós não colocarmos a nossa cara para bater, e eu sei que lá do outro lado tem muita gente que não está concordando, nem com você, nem comigo. Sim. Ok, nós não estamos aqui como a única razão existente, mas nós precisamos pontuar situações que pelo menos levem quem está do outro lado a pensar. Se hoje nós provocarmos na pessoa a atitude dela pensar, nossa, meu filho está falando, eu vou conversar sobre isso. Nossa, meu marido, nossa, minha esposa, esse vizinho aqui do lado, meu colega de trabalho. Se hoje nossa conversa provocar em vocês pelo menos um alerta, eu acho, para mim, já valeu a pena. E para mim, imagina. Já valeu a pena. Porque, repito, nós não estamos aqui como uma verdade única absoluta. Estamos aqui colocando situações às claras, difíceis de serem ditas, mas que precisam ser, gente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Olha para essa dor, para essa situação difícil, age e reage, pelo amor de Deus. Não fica só olhando a situação, querendo colocar desculpa, mas ele tem tudo, mas ela tem tudo. Tá, mas talvez falta, acho que você que postou lá um videozinho de um abraço. Sim. Adorei, é aquilo, porque eu sei o poder que um abraço tem. Eu sei porque nos eventos que eu organizo quase sempre tem um momento, agora é a hora do abraço. E o abraço ele provoca coisas extraordinárias. É incrível. Extraordinários. Incrível. Tanto é que quando você chegou, eu te recebi com um abraço. Era ter pensado assim, esse cara é doido? Não. Nunca me viu e já vai me abraçando? Não pensei, porque eu também sou assim. Então tá bom. Eu também sou então assim. Tá bom. Abraço. Tem gente que tem dificuldade com abraço. Muita tem dificuldade. Ninguém estranho pra mim. Chegou, Exatamente. Vem cá, dá um abraço aqui, porque eu sei o poder curador que tem um abraço. Exatamente. Sei de verdade. Então, esse é um ponto muito importante, essa questão. Normalmente, quando acontece um suicídio, você ouve de tudo. De tudo. Ah, eu ouvi falar que foi por isso. Eu ouvi falar que foi por aquilo. Quer procurar o culpado. Exatamente. E assim, as pessoas começam a comentar, a, passar informações falsas que a pessoa nem sabe. Gente, quem sabe o que vai no coração da outra pessoa? Ninguém. Ninguém. Então, vamos evitar os julgamentos, principalmente após a morte. Principalmente após a morte. Para começar, a palavra suicídio, gente, ela é um monstro. Muitos lugares nem permitem que a gente use essa palavra. Porque não pode falar, porque incentiva. Gente, não é bem assim. Na verdade, é preciso falar sobre o assunto. As pessoas precisam entender para procurar ajudar. Porque eu até falei isso na quinta-feira. Eu não preciso ser um profissional da saúde para conseguir ajudar alguém. Que foi o que você falou sobre a questão do abraço. Então, ninguém tem noção
das dores que cada um passa, das angústias e dos problemas que ela tem dentro do seu lar, dentro do seu coração. Então a gente precisa procurar ter mais amor com o nosso próximo. A gente precisa ter mais empatia, sabe? Acolher melhor as pessoas, independente se eu conheço, se eu amo, se eu conheço desde criança. Não, gente, não precisa. Temos que simplesmente amar as pessoas. E talvez num gesto simples, como um abraço, Faz toda a diferença. Você muda o dia, a semana, a vida da pessoa. Eu acho assim, só quem realmente conhece e sabe o poder do abraço, o poder de um sorriso, gente. Porque muita gente fala assim, eu não sei o que falar para as pessoas. Sorria. Esteja presente. Esteja presente. Dê um abraço. Vai fazer abraço. toda a diferença. Ouça aquela pessoa. Quando você fala a respeito da questão do falar do assunto, talvez a situação esteja tão delicada e tenha aumentado tanto essa atitude de muitos, porque pouco se fala. Exatamente. Eu não acredito que se falando vai motivar alguém a continuar pensando sobre isso, não. O intuito de uma conversa como essa é o contrário. É alertar e convidar você a ter a humildade de bater no peito e falar, eu preciso de ajuda. Eu não sou o super-homem, uma mulher maravilha que eu resolvo tudo sozinho. Eu preciso de socorro. Alguém, se a família não quer ouvir, se ninguém quer ter atitude, procura um profissional. Marca um bom psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, alguém, procura aí onde você vive a sua fé, procure alguém daqueles que estão próximos a você. Olha, eu estou muito mal, eu preciso de ajuda, me mostra um caminho, me aponta uma direção. O intuito disso aqui é esse. Talvez a gente pague um preço caro por abordar esse assunto. Sim. Né? Mas eu, particularmente, desde que eu assumi minha vida, principalmente com desrespeito à fé, eu já estou pagando um preço muito caro. E eu não arrependo um segundo sequer. Isso tem 25 anos da minha vida. E não vou mudar. Eu vou continuar no mesmo sentido, tentando, me desgastando pelo outro. Isso é da minha existência. Concorde ou não, goste ou não, isso sou eu. Percebo que na minha frente tem outra pessoa que também, olha, vocês querem criticar, vão falar assim, não, mas nem viveu o luto ainda, não, ela transformou o luto em dor. Isso pra mim é muito nobre. Não é que ela é melhor do que ninguém, mais forte que ninguém, garante que tem noite que chora, porque eu também já devolvi um filho para Deus, eu sei a dor que isso tem. O meu já tem, quantos anos? Até perdi as contas, 13? Tem 13 anos, parece que foi ontem. Então, assim, exatamente. eu consigo entender essa dor. Agora, eu não posso me esconder atrás dela. Eu tenho que dizer, olha, dói. Eu tenho que olhar para a cicatriz e falar, essa cicatriz foi aquele acidente naquele dia. Mas já não dói mais aqui, ó. Eu me lembro. O outro erro da sociedade hoje, desculpa, até tá entrando demais na conversa aqui. Pode ficar à vontade. Outro erro muito grande. Esquece isso pra lá. Não esquece, não. Traz pra conversa, fala qual que é a sua dor, grita essa dor, joga ela pra fora. Exatamente, não é? Exatamente, tem que colocar pra fora. Não posso camuflar essa dor mais. Não pode, não deve, porque aquilo ali vai te matar aos poucos. E é por isso que eu falo nessa questão do julgamento. Foi por isso. Gente, ninguém tem a capacidade de saber exatamente o que motivou. E a gente sabe que tudo que acontece na vida da gente tem a gota que faz transbordar. Nunca é um único motivo. A única situação. E aí o que acontece? O meu filho foi um caso atípico. E é isso que me incentiva e me dá força para seguir com esse projeto, porque o meu filho foi um caso atípico, mas a grande maioria não é. O que aconteceu com meu filho é raro. A grande maioria dá sinais e claros. Se você for pegar uma pessoa mais próxima de quem tirou a própria vida, que rotularam, foi por isso, você vai ouvir coisas. Nossa, ele era muito reprimido. Ele ficava muito sozinho.
Ou por outro lado, porque a depressão, ela é muito conhecida por isso, né? Pelo desânimo, pelo choro excessivo, né? Por não sair de casa. Mas tem outro lado. Tem pessoas que agem diferente, que estão com depressão e arrumam exatamente uma euforia exagerada. E muitas farras e muitas festas, né? Procuram escapes. Esconder a sua exatamente, vícios, exatamente, para esconder. Ou até mesmo no trabalho, né? Começam a trabalhar demais. Exato. As fugas. As fugas, exatamente. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Ai, o nosso tempo acabou. Mas chegou mensagem aqui. Pessoal, 99998-3199. Ainda dá tempo de você mandar sua mensagem, que eu vou tocar o bloco de comercial aqui já. E volto para encerrar o programa. O Beline está dizendo: bom dia, João Batista. Parabéns pelo tema tão delicado e intrigante. É imprescindível e urgente falar desses temas, sim. Obrigado, sim. Beline. Obrigado pela participação. Sionara, vamos ter que terminar, mas vou te chamar em outras oportunidades. Já pode ficar sabendo que em breve vou te chamar e você pode dizer: João, quero voltar aí para falar desse assunto. Vai ser um prazer receber você aqui de novo, tá bom? Tá bom. Alguma consideração final? Fala aí de novo onde o pessoal pode acompanhar. Ainda resta esperança no Instagram. Ainda Resta Esperança no Instagram, viu, gente? Pode chamar lá no direct o que vocês precisarem. E a gente está realizando, né, promoções, eventos. De amanhã. Amanhã, no domingo, dia 17, a gente está realizando uma galinhada beneficente em prol do projeto, tá? Marmitex, R$13. Se vocês quiserem, corre lá no projeto lá e manda mensagem no direct que a gente acerta direitinho, tá? Vai ter entregas, tá? Quem quiser retirar no local também. E a gente, lá no perfil, a gente sempre divulga os nossos eventos todos. E essas rodas de conversa, gente, deixa bem claro, é aberto ao público. É aberto ao público. É para quem realmente sentir, né, que quer e precisa. E aquilo ali, a gente está abrindo uma oportunidade para as pessoas que precisam. Então, esse é o intuito do projeto. E, mais uma vez, quem quiser contribuir com o projeto de alguma forma, o projeto está aberto a todas as pessoas. Todas as pessoas. Parabéns. Obrigada, João Batista, mais uma vez pelo espaço cedido. Muito obrigada por esse bate-papo, assim, tão necessário e importante. Porque quando eu comecei a ouvir o seu programa, foi isso que me chamou a atenção, né? Esse programa, ele é diferente por isso. Porque hoje em dia, a grande audiência é tragédia, né? São notícias ruins, né? E esse programa, ele tem uma proposta diferente, né? Graças que é realmente levar esperança para as pessoas. Tem acontecido. Graças a Deus. Tem acontecido. Obrigado, querida. Obrigada. Foi muito bom receber você aqui. Eu já tenho que fechar por aqui, mas fica aqui, a gente vai conversar ainda, viu? 7h52, bom dia. Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah.